Em uma manhã, o policial Anderson encontrou uma menina pequena inocentemente sozinha no parquinho. Ele perguntou onde estavam os pais dela, e ela respondeu: Mamãe está trabalhando, ela vem me buscar depois. No entanto, com o passar das horas, ninguém apareceu para levá-la para casa. Quando o policial Anderson tentou ajudar, a menina recusou. Central, aqui é o policial Anderson. Tem uma ocorrência de verificação de antecedentes de uma menor. Encontrei uma criança sozinha no parquinho. Parece ter cerca de 5 anos, menina, usando uma jaqueta roxa e uma saia de princesa. Não há pais ou responsáveis por perto. Solicito assistência e verificação de bem-estar infantil, câmbio. O policial Anderson relatou pelo seu radiocomunicador. Ele já estava esperando com a garotinha por cerca de 2 horas, e o sol começava a se pôr. Ninguém tinha aparecido para levar a menina para casa, e toda vez que o policial Anderson perguntava a um caminhante se conhecia a menina, a resposta era a mesma. Ninguém a tinha visto antes. Ele decidiu levar a menina para a delegacia, mas a garotinha estava tão certa de que sua mãe voltaria que se recusava a ir. Não! Ela gritou quando o policial Anderson se aproximou do balanço, querendo ajudá-la a descer. A menina saltou e correu para o trepa-trepa, subindo nele para se afastar do policial Anderson. Você quer um pirulito? Anderson tentou. Finalmente, a menina começou a mostrar algum interesse. De morango. Disse ela com firmeza, escorregando pelo escorregador e caminhando até Anderson. Anderson a colocou no banco de trás de sua viatura, e os dois seguiram para a delegacia. Você pode ligar a sirene? Perguntou a menina curiosa. Primeiro, me diga seu nome, respondeu o policial Anderson. Penny, disse a menina com um leve sorriso. Agora ligue a sirene. O policial Anderson riu enquanto apertava o botão e viu os olhos de Penny se iluminarem. Ela se recostou no banco, rindo histericamente, e Anderson não pôde evitar sorrir também. Quando chegaram à delegacia, Anderson guiou Penny para dentro. Pessoal, esta é a Penny, ele anunciou aos colegas. Penny timidamente se escondeu atrás das pernas de Anderson enquanto todos a cumprimentavam com gentileza. Espere ali enquanto eu pego seu pirulito, disse Anderson, apontando para uma sala que tinha livros de colorir sobre a mesa. Penny correu animadamente para a sala e começou a brincar, dando a Anderson um momento para tentar localizar os pais dela. Preciso descobrir quem são os pais dela, ele disse, sério, olhando para os colegas. Todos começaram imediatamente a procurar no banco de dados por qualquer criança chamada Penny. O policial Anderson voltou com um pirulito rosa na mão e entregou a Penny, junto com um copo de limonada. Qual é o nome da sua mãe, Penny? Ele perguntou com cautela, tentando não deixá-la desconfortável. O sorriso de Penny desapareceu por um momento, mas logo ela respondeu. O nome da mamãe é Mamãe, seu bobo. O policial Anderson suspirou e voltou para o seu lugar. De repente, um de seus colegas entrou apressado pela porta. Conseguimos uma pista, ele disse, e Anderson se levantou rapidamente. Mostre-me, disse ele, seguindo o colega para fora da sala. O nome da mãe dela é Johanna Lenz, mas ela não vai buscar Penny por um bom tempo. Os olhos de Anderson se arregalaram ao ver a foto na tela. Johanna estava encarcerada há 2 anos. Não havia nenhum pai registrado no banco de dados, informou o colega, o oficial Walden. Anderson franziu a testa. Então, quem cuidou dela nesses últimos 2 anos? Eles decidiram que era hora de chamar os serviços de assistência social, e pouco tempo depois, uma mulher entrou na delegacia. Meu nome é Sofia Melendez. Estou aqui pela Penny, disse a mulher formalmente. Ela usava um terno e carregava uma maleta, o que lhe dava um ar muito profissional. Ao ouvir seu nome, Penny espiou por trás da porta, mas, ao ver Sofia, ela se escondeu rapidamente e tentou se enfiar debaixo da mesa. Não a deixe me levar, Penny sussurrou, em pânico,
com os olhos arregalados e se afastando de Sofia. Por favor, não a deixe me levar, repetiu para o policial Anderson. A presença de Sofia parecia apavorar Penny, e Anderson percebeu o medo nos olhos da menina, entendendo que havia alguma história entre elas. Ele colocou gentilmente a mão no ombro de Penny, tentando acalmá-la. Está tudo bem, Penny, disse suavemente. Estamos aqui para ajudar. Mas a inquietação de Penny era evidente. Podemos conversar em particular? Anderson pediu a Sofia, indicando uma sala vazia. Sofia assentiu e o seguiu, enquanto sua maleta fazia um leve som ao caminhar. Preciso de algumas informações sobre o passado dela, disse Anderson assim que ficaram a sós. Por que Penny está tão assustada com você? Sofia suspirou. É complicado, respondeu. Vou explicar tudo, prometeu. Penny está em um lar adotivo nos últimos 2 anos, começou Sofia. Depois que a mãe dela foi presa, nós a colocamos com uma família adotiva. O policial Anderson franziu a testa. Por que a família adotiva não relatou o desaparecimento dela? Perguntou, a confusão evidente em sua voz. Sofia hesitou antes de responder. Eles pensaram que ela estava com um parente, explicou. Houve um mal-entendido. Anderson tentou processar essa informação. A mãe de Penny foi presa por dirigir embriagada, continuou Sofia. Foi um incidente grave, e ela recebeu uma sentença longa. Compreendendo a gravidade da situação e sem registro de um pai, Anderson perguntou. É isso mesmo? Correto, confirmou Sofia. Johanna era mãe solteira, e não há registro de outros responsáveis. Anderson suspirou, sentindo o peso da situação. Pobre Penny, murmurou. Então, por que a família adotiva não relatou o desaparecimento dela? Ele insistiu. Sofia parecia desconfortável. Não tenho uma boa resposta para isso, admitiu. Ainda estamos investigando como Penny acabou sozinha no parquinho. A frustração de Anderson era evidente. Precisamos garantir que isso não aconteça novamente, disse ele com firmeza. Sofia assentiu em concordância, mas seu olhar era inquieto. Ela se aproximou de Penny com um sorriso gentil, mas a reação da menina foi imediata. Ela soltou um grito agudo que ecoou pela delegacia. Não! Não me leve! Ela gritou, agarrando-se à perna do policial Anderson. Anderson ficou surpreso com a intensidade do medo da menina. Sofia tentou acalmá-la, mas os gritos de Penny só aumentaram. Por favor, Penny, está tudo bem, implorou Sofia, mas Penny estava inconsolável. A suspeita de Anderson cresceu ao ver a reação de Penny. Algo estava errado. Por que ela está tão assustada com você? Ele perguntou a Sofia, seu tom cauteloso. Sofia parecia perturbada. Eu não sei, admitiu. Anderson olhou para Penny, que continuava agarrada a ele, os olhos arregalados de terror. Sentiu um instinto protetor e soube que precisava investigar mais a fundo. Penny fazia de tudo para evitar ir embora com Sofia, abaixando-se e se afastando sempre que Sofia se aproximava. Vendo o estado de angústia de Penny, o policial Anderson decidiu intervir. Sofia, pode nos dar um momento? Ele pediu, com um tom firme, mas educado. Sofia hesitou, mas depois assentiu e saiu da sala. Anderson se ajoelhou, ficando na altura de Penny. Está tudo bem, Penny. Você está segura aqui. Anderson sorriu de maneira tranquilizadora. Agora, pode me contar o que está acontecendo? Penny hesitou por um momento, antes de começar a falar. Meu lar adotivo é um lugar ruim, confessou, com a voz trêmula. A expressão de Anderson ficou séria. O que você quer dizer com isso? Anderson perguntou, e Penny olhou ao redor, certificando-se de que Sofia não estava por perto. Eles gritam muito e não gostam de mim, explicou ela. Às vezes, nem me dão jantar.
Anderson sentiu um aperto no coração, misturando raiva e tristeza ao ouvir a história de Penny. Não podia acreditar no que ela estava passando. Penny, eu sinto muito, disse suavemente. Nenhuma criança deveria ter que passar por isso. Penny olhou para ele com os olhos grandes e esperançosos. Posso ficar aqui? Perguntou baixinho. Anderson respirou fundo, sabendo que precisava encontrar uma maneira de ajudá-la. Vou ver o que posso fazer, prometeu. Ele sabia que não poderia deixá-la voltar para aquele lar adotivo. Que tal você ficar comigo esta noite? Ofereceu ele. Os olhos de Penny brilharam de alívio. Sério? Ela perguntou, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. Anderson assentiu. Só por esta noite, até resolvermos as coisas, disse. Ele se levantou e saiu para encontrar Sofia. O policial então falou. Penny pode ficar comigo esta noite? Perguntou ele. Sofia hesitou, claramente dividida. É muito fora do comum, começou, mas Anderson a interrompeu. É só por uma noite, insistiu. Tudo bem, mas só por esta noite. Sofia concordou, e Anderson a agradeceu, sentindo um alívio tomar conta dele. Anderson levou Penny para sua casa, onde sua esposa, Laura, os recebeu calorosamente. Quem é essa? Perguntou Laura com um sorriso gentil. Esta é a Penny, apresentou Anderson. Penny olhou timidamente para Laura, que se ajoelhou para ficar na altura dela. Bem-vinda, Penny, disse Laura suavemente. Penny deu um pequeno sorriso, sentindo-se um pouco mais à vontade. Anderson se sentiu grato pela bondade de Laura, sabendo que Penny precisava de um lugar seguro naquela noite. Penny dormiu tranquilamente na casa do policial Anderson. Na manhã seguinte, Penny se juntou ao casal para o café da manhã, lentamente se adaptando ao ambiente acolhedor. Laura fez panquecas, e o cheiro encheu a cozinha, trazendo um clima acolhedor para a manhã. Dormiu bem? Perguntou Laura gentilmente. Penny assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. Anderson observava, satisfeito em vê-la mais à vontade. Gosta de morangos nas panquecas? Ele perguntou. Penny assentiu novamente, desta vez com mais entusiasmo. A tensão da noite anterior parecia estar se dissipando. Anderson decidiu tirar o dia de folga para investigar a situação de Penny mais a fundo. Preciso fazer algumas ligações e descobrir o que realmente aconteceu, ele disse a Laura. Ela concordou com a cabeça. Vou fazer companhia para Penny, disse, sorrindo para a menina. Anderson sentia-se determinado. Vou checar a fundo esta história, prometeu. Sabia que não podia permitir que Penny voltasse para um lugar onde se sentia insegura. Ele garantiu a Penny que descobriria por que sua família adotiva não tinha relatado seu desaparecimento. Vamos resolver isso, disse a ela. Penny olhou para ele com olhos esperançosos. Você promete? Perguntou baixinho. Anderson assentiu firmemente. Eu prometo, Penny. Vamos descobrir tudo. Você não terá que voltar para aquele lugar se não for seguro, assegurou ele gentilmente. Anderson sentiu uma onda de proteção. Você está segura com a gente. Penny se agarrou a essa garantia, sentindo uma sensação de segurança que não sentia há muito tempo. Ela olhou para Anderson com uma mistura de gratidão e confiança. O policial Anderson então foi até a residência dos pais adotivos de Penny. Sou o oficial Anderson, começou ele, exibindo seu distintivo. Estou aqui para fazer algumas perguntas sobre Penny. Tivemos algumas preocupações com o bem-estar dela. Anderson manteve uma postura calma. Estou aqui para perguntar sobre Penny, ele disse. A senhora Hughes cruzou os braços, com uma expressão defensiva. Ela está sempre causando problemas, murmurou. Anderson sentiu a tensão no ar, mas continuou. Os pais adotivos afirmaram que Penny já havia fugido várias vezes antes.
Essa garota está sempre escapando. Anderson franziu a testa. Por que vocês não denunciaram o desaparecimento dela desta vez? Ele perguntou. A senhora Hughes suspirou. Achamos que ela voltaria, como sempre faz, ela respondeu. Vocês deveriam ter nos contatado imediatamente, ele disse com firmeza. Anderson notou as condições de vida precárias e sinais de negligência. A casa estava desorganizada, com louça suja acumulada na pia e brinquedos espalhados por toda parte. É assim que vocês costumam manter o lugar? Ele perguntou, com um tom incisivo. O Sr. Hughes se irritou. Estamos fazendo o nosso melhor, ele rebateu. Aquilo fez seu coração doer. Vou acompanhar isso de perto, ele avisou aos Hughes ao sair. Anderson sabia que precisava garantir que Penny nunca precisasse voltar para aquele lugar. Penny passou mais uma noite com o casal, sentindo-se cada vez mais confortável. Laura colocou na cama de hóspedes, ajeitando as cobertas. Boa noite, Penny, ela disse suavemente. Penny sorriu, sentindo-se segura pela primeira vez em muito tempo. Boa noite, sussurrou de volta. Durante o café da manhã, Penny começou a se abrir sobre o passado, aos poucos compartilhando mais sobre sua vida. Minha mãe costumava cantar para mim toda noite, disse, com os olhos brilhando ao lembrar. Laura escutou pacientemente, incentivando-a a falar mais. Parece maravilhoso, respondeu com carinho. Penny assentiu, sentindo-se mais à vontade a cada palavra. Anderson notou a mudança e sentiu-se esperançoso. Penny revelou que sua mãe a visitava no meio da noite. Ela vinha até a minha janela, disse em voz baixa. Laura e Anderson trocaram um olhar preocupado. O que ela disse? Laura perguntou gentilmente. A voz de Penny tremeu. Ela me disse para sair da casa de acolhimento porque era perigoso, confessou. O coração de Anderson apertou ao ouvir isso, e ele sabia que precisavam investigar mais a fundo. A mãe dela advertira sobre ficar no lar adotivo por causa de perigos. Ela disse que coisas ruins aconteceriam se eu ficasse, explicou Penny. Anderson sentiu um calafrio. Ela disse que tipo de perigo? Ele perguntou. Penny balançou a cabeça. Não, só que eu tinha que sair, respondeu. Anderson sabia que havia mais nessa história e que precisava descobrir a verdade. Ele decidiu investigar mais sobre o passado de Johanna Lane. Voltou para a delegacia e pediu todos os registros relacionados a ela. Preciso saber tudo sobre ela, disse a Walden enquanto analisavam os arquivos. Anderson sentiu uma sensação de urgência. Há algo que estamos deixando passar, murmurou, determinado a descobrir o que Johanna havia alertado Penny. Anderson descobriu que Johanna havia fugido da prisão pouco antes do desaparecimento de Penny. Ela escapou há apenas 2 semanas, relatou Walden, com os olhos arregalados de choque. O coração de Anderson disparou. Isso explica o aviso dela, disse, juntando as peças e percebendo que a fuga de Johanna estava ligada ao aparecimento repentino de Penny no parque. Precisamos encontrá-la, afirmou Anderson com firmeza, sabendo que havia mais a descobrir sobre os motivos de Johanna. Ao investigar o histórico do lar adotivo, Anderson encontrou registros de negligência e abuso, além de inúmeras reclamações de outras crianças. Esse lugar deveria ter sido fechado anos atrás, murmurou com raiva. Walden assentiu em concordância. É revoltante, disse ele. Anderson sentiu-se mal ao saber que Penny havia suportado tais condições. Precisamos responsabilizá-los, disse, com sua determinação. Johanna havia fugido para proteger Penny do lar adotivo perigoso. Anderson agora entendia as ações desesperadas dela. Ela estava tentando salvá-la, percebeu. Walden olhou para ele, com preocupação no rosto. O que fazemos agora? Perguntou. Anderson respirou fundo. Precisamos garantir a segurança de Penny e encontrar Johanna antes que mais alguém se machuque, respondeu, sentindo o peso da situação. Anderson percebeu que Penny estava em grave perigo no lar adotivo.
quanto mais descobria, mais temia pela segurança dela. Não posso deixá-la voltar para lá, disse com firmeza. Walden concordou. Precisamos agir rápido, afirmou. Anderson sabia que o tempo era essencial. Vou fazer o que for preciso para mantê-la segura. Ele fez disso sua missão. Anderson reuniu sua equipe, pronto para agir. Com novas evidências, coordenou sua equipe para localizar Johanna. Eles mapearam possíveis locais e compartilharam atualizações em tempo real. Ela foi vista pela última vez perto do antigo armazém, relatou um dos policiais. Anderson sentiu a urgência. Vamos em frente, ordenou, liderando a busca. Sabia que estavam próximos e não podiam deixá-la escapar agora. Johanna foi encontrada escondida nas proximidades, desesperada, mas aliviada ao saber que Penny estava segura. Anderson se aproximou com cautela. Johanna, acabou, disse. Penny está bem? Ela perguntou. Anderson assentiu. Ela está segura, ele a tranquilizou. Johanna suspirou aliviada, os ombros relaxando. Só queria protegê-la, sussurrou. Anderson sentiu uma pontada de simpatia, mas sabia que ela precisaria enfrentar a lei. Johanna foi levada de volta sob custódia, mas Anderson intercedeu por ela. Penny foi transferida para um novo lar adotivo, seguro e acolhedor, longe de qualquer perigo. Anderson visitou o local para garantir que fosse um ambiente adequado. Os novos pais adotivos a receberam calorosamente. Penny olhou ao redor, os olhos cheios de esperança. Anderson sentiu alívio, sabendo que ela estava em boas mãos. Ele prometeu manter contato e acompanhar seu progresso. Na família Anderson, Penny encontrou o amor e a estabilidade de que precisava. Ela os visitava com frequência, compartilhando refeições e passando os fins de semana com eles. Anderson continuou monitorando o novo lar adotivo de Penny, garantindo sua segurança. Fazia visitas regulares, verificando seu progresso. Penny sorriu radiante. Está muito bom aqui, respondeu. Anderson sentiu-se aliviado. O caso de Johanna foi reaberto com as novas evidências apresentadas por Anderson. O tribunal revisou a documentação sobre negligência e abuso no lar adotivo, e Anderson testemunhou em favor de Johanna, explicando suas ações. Ela agiu por desespero para proteger a filha, afirmou. O juiz escutou atentamente, considerando as novas informações. A sentença de Johanna foi reduzida, trazendo um senso de justiça. O esquema criminoso associado ao lar adotivo foi desmantelado. A investigação de Anderson levou a várias prisões, trazendo o esquema à tona. Penny começou a prosperar em seu novo ambiente, finalmente encontrando paz e felicidade. Sentindo-se segura e amada, suas notas melhoraram e ela fez novos amigos. Ele sorriu ao ver as mudanças positivas nela. Estamos muito orgulhosos de você, disse. Penny sorriu, grata pelo apoio. Ela sabia que tinha um futuro brilhante pela frente. O policial John patrulhava as ruas da cidade, aproveitando a tranquilidade da noite. O turno estava calmo, sem indícios de problemas. De repente, sua atenção foi atraída por um carro em alta velocidade. Sem hesitar, John fez um sinal com a mão, indicando que o motorista parasse. No entanto, o carro passou rapidamente, e John, percebendo que algo estava errado, ligou a sirene e iniciou a perseguição. O carro acabou parando em um beco sem saída. John saiu de sua viatura e se aproximou do veículo suspeito. Para sua surpresa, encontrou dois garotos de aproximadamente 10 anos. Sam, o mais velho, estava ao volante, enquanto seu irmão mais novo, Dean, ocupava o banco do passageiro. Os meninos pareciam assustados e chorosos. Desçam do carro, disse John com calma, tentando tranquilizá-los. Mas, em vez de se acalmarem, os garotos começaram a chorar ainda mais. O policial então percebeu uma mulher deitada no banco de trás, sem sinais de vida aparentes. O que aconteceu? Perguntou John,
inclinando-se em direção aos meninos. Soluçando, Sam começou a contar o que havia acontecido. Eles explicaram que sua mãe Lisa estava limpando a casa quando de repente, caiu no chão. Sam e Dean tentaram acordá-la, mas ela não respondeu. Sem telefone e sem saber o que fazer, os dois irmãos decidiram tentar levá-la ao hospital sozinhos. O coração de John se encheu de compaixão. Ele entendeu que cada segundo era precioso. Rapidamente, pegou Lisa nos braços, colocou-a no carro da polícia e com a sirene ligada, partiu para o hospital. Durante o trajeto, John tranquilizou os meninos, prometendo que tudo ficaria bem. No hospital, Lisa foi atendida de imediato e diagnosticada com febre hemorrágica. John permaneceu ao lado das crianças, sentindo que uma ligação especial estava nascendo entre eles. Ele não era apenas um protetor para Sam e Dean, mas também se tornaram um amigo. Todos os dias, os meninos iam visitar a mãe no hospital, e John estava sempre lá para apoiá-los. A cada visita, Lisa se recuperava um pouco mais. Conforme Lisa se recuperava, ela conseguiu conversar com John, expressando profunda gratidão por ele ter salvado sua vida e cuidado de seus filhos. O tempo que passaram juntos criou um vínculo especial entre eles, e a amizade entre John e Lisa gradualmente floresceu em algo mais profundo. Quando Lisa recebeu alta, John continuou a visitá-los, assumindo um papel significativo na vida dos meninos. Ele se tornou uma figura paterna para Sam e Dean, preenchendo o vazio deixado pelo pai deles, que havia partido há muitos anos. Os garotos adoravam John, que se mostrava gentil e atencioso, e o aceitaram com alegria em suas vidas. A cada dia, o relacionamento entre eles se fortalecia. John e Lisa passaram mais tempo juntos, e não demorou para que percebessem que o verdadeiro amor havia surgido entre eles. Com o passar do tempo, se tornaram inseparáveis e decidiram formar uma família juntos. Esse novo capítulo trouxe alegria e apoio mútuo para todos. John, que agora era não apenas policial, mas também pai de Sam e Dean, encontrou seu propósito em protegê-los e amá-los. Lisa, por sua vez, redescobriu a esperança e a confiança no futuro ao lado de John. A história deles se tornou um símbolo de como o amor e a força familiar podem florescer, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas.